Quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Quantos já puderam sentir a presença do grandão? Aleluia. Aleluia. Ele está na casa, irmãos. Aleluia. E eu gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos que o Senhor ministrou sobre a minha vida. E quando eu já cheguei a este lugar, estava orando, eu falei, Senhor, o Senhor me deu um tema, né? Qual que vai ser o tema da mensagem? E nada, irmãos, aquele silêncio. E eu, Jesus, qual que vai ser o tema da mensagem? Eu só tenho a palavra, mas o tema o Senhor ainda não me deu. E aí, quando as irmãs vieram aqui louvar, o Senhor confirmou. Aleluia. Deixa eu te usar, mas deixa eu te usar para curar. Aleluia. E aí, enquanto as irmãs estavam louvando, o Senhor confirmou a minha palavra. E eu tenho certeza que da mesma forma que o Senhor falou comigo, Ele vai falar com você. Então, que o seu coração e que os seus ouvidos possam estar atentos, amém? Abram as vossas Bíblias em Êxodo, capítulo 1. Êxodo 1 e o versículo 15. Aleluia. Aleluia. Glória. Glória. Aleluia. Vou esperar todos encontrarem, amém? Para que a gente possa fazer a leitura todos juntos. Glória a Se for Deus. encontrando, se coloque sobre os seus pés. A palavra do Senhor vai dizer assim, tem por título na minha Bíblia: as parteiras poupam a vida dos recém-nascidos. E o rei do Egito falou às parteiras, as hebreias, das quais o nome de uma era Cifrar. e o nome da outra, Boa. e disse: quando ajudardes no parto as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizeste isso, que guardaste os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Amém? Aleluia. Podem tomar os vossos assentos. Glórias ao teu santo nome. Aleluia. Irmãos, uma palavra, não sei se é de conhecimento de todos os irmãos, né? Mas para a gente entender um pouquinho a narrativa do texto, a gente precisa voltar um pouquinho. E a história que eu quero trazer para você nessa noite é sobre essas duas mulheres. Deixa eu só ver se vocês se lembram. Como era o nome delas? Cifrar. Oh, glória, então tá comigo, né? Amém. Eram duas parteiras, irmãos, do Egito. E aí a palavra do Senhor vai nos dizer que depois de José já ter falecido, se levanta um novo rei sobre o Egito. E o rei Faraó agora governava ali aquela cidade. Porém, irmãos, a palavra nos diz no versículo 1, vai nos dizer que como aquela cidade estava sendo muito povoada pelo povo hebreu, que o próprio povo egípcio, que era daquela terra, estava sendo quase que inferior ao povo hebreu que tinha chegado àquela cidade. E aí a palavra nos diz que Faraó então começa a questionar e a compreender o porquê da cidade estar sendo povoada agora por tanto povo hebreu. Numa terra do Egito, então, nós tínhamos duas nações. E aí a palavra nos diz que o rei começa a se incomodar, por quê? Ele começou no seu coração ter medo.
Porque o povo hebreu, a palavra nos diz que eles cresciam e cada vez mais eram mais fortes. E quando há crescimento, sempre tem um que começa a ter temor. Porque Faraó estava se sentindo ameaçado dentro do seu próprio reinado, aonde tinha uma outra nação, uma outra população sendo crescida dentro do seu reinado. E aí a palavra nos vai dizer que Faraó, então, para tentar diminuir e parar o povo hebreu, parar o povo de se multiplicarem, ele começa a colocar jugo, ele começa a colocar trabalho, para que aqueles cidadãos ficassem tão atarefados que não tivessem tempo para encontrarem as suas mulheres e povoarem a terra. Só que a palavra nos diz que quanto mais Faraó colocava jugo, trabalho, peso sobre aquele povo, mais eles cresciam. Aleluia, Deus! Glória! E eu já quero abrir um parênteses aqui. Meu Deus! Quanto mais a população, quanto mais a sociedade, quanto mais o governo quiser colocar jugo e peso sobre a igreja, mais a igreja vai crescer. Aleluia! Porque enquanto houver um para querer parar, para querer barrar o povo, existe um no céu que mantém a sua promessa. Aleluia! E aí, irmãos, a palavra nos diz que Faraó já estava se esgotando dos seus recursos, de tentar parar o povo de crescer. E quanto mais ele tentava, mais o povo crescia e se fortificava. Quanto mais ele tentava, mais tinha meninos e meninas nascendo. E aí, irmãos, quando ele já vê que ele não conseguiu por um caminho parar o povo hebreu, aí ele maquina e tem um pensamento terrível. Porque, irmãos, se o inimigo não conseguir te atacar por um lado, ele vai tentar por outro. Por isso há uma importância da gente fechar as brechas. Vai fechando, irmãos, as brechas, porque quando você achar que venceu de um lado, o inimigo está preparando uma cilada de um outro lado. Então esteja atento às ciladas do inimigo. Não pense você que porque você venceu uma batalha, que você vai estar próximo para outra. Sabe aquela história quando o povo estava ali com Gideão tomando água, mas ó, de olho em pé. Jesus, aleluia! Tem que ser assim a nossa vida. É vencendo uma batalha e já se preparando para outra. Enquanto eu fecho a brecha aqui, eu já preparo deste lado aqui também. Porque se o inimigo vier por um caminho, por sete ele vai Oh, glória! E aí o Senhor já começava a falar no meu coração Oh, glória! que se por um lado ele não conseguiu, eu venci aqui, irmã. Glória a Deus. Agora vamos encontrar qual é o outro lado aí que está frágil? Vamos? Vamos identificar qual é o lado que precisa de reforço? Aleluia! Porque o inimigo ele age na nossa fragilidade. E aí, irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que Faraó, não satisfeito, chama essas duas mulheres por nome de Glória. Duas parteiras, Sifrá e Puá. Chamaram elas, irmãos, porque naquele tempo, quando as mulheres iriam gerar, iriam ter os seus filhos, as próprias parteiras concediam e davam à luz a criança. Não era como hoje, que a pessoa tinha um hospital para ir, tem uma enfermeira, tem um médico. As parteiras aqui simbolizavam as enfermeiras de hoje, os médicos de hoje. E ali elas executavam o nascimento. Então Faraó tem essa ideia, maquinou no seu pensamento, e já que ele não conseguiu opor a população, então ele pensou em agir de uma outra forma. Qual foi a forma? Vamos chamar duas parteiras
que conseguem e têm acesso aonde eu não tenho acesso, assim, ele não seria culpado, né, da população não estar crescendo, mas teria alguém que seria responsável por parar a população dos hebreus. Irmãos, é interessante que a palavra do Senhor nos diz que ele teve esse pensamento e executou, chamou as parteiras e disse a elas: olha, quando vocês forem entrar nas casas das hebreias e elas estiverem ali para gerar, na hora de dar a luz, vocês vão ter acesso à informação primeiro do que a mãe. Então, se for menino, a ordem é para matar. E se for menina, pode deixar viver. Porque é o homem quem multiplica, né? Quem reproduz. Então, se for masculino, a ordem é para matar. Mas se for menina, deixai viver. Essa foi a ordem a Faraó para as parteiras. E aqui, irmãos, eu já achei uma coisa tremenda. Porque uma vez eu estava ouvindo uma ministração da Camila Barros, e ela dizia assim que todas as nossas virtudes só são bênçãos, e a gente, tudo que nós temos de bom só é bom quando nós fazemos para Deus. Porque até as nossas virtudes, se não for usada para a glória de Deus, o inimigo arruma uma forma de usar as nossas próprias virtudes para o mal. E isso é tão sério que ela deu o exemplo da serpente lá no Jardim do Éden, quando o inimigo quis ali contender com Eva e enganar a Eva. O inimigo usou o que? Uma virtude da serpente. Ela, de todos os animais, ela era a mais perspicaz de todos. Então, irmãos, eu vejo aqui Faraó tendo uma excelente ideia, mas para algo ruim, para algo que iria gerar uma matança, teria morte, teria sangue de inocentes. Então a ideia poderia até ser para a casa de Deus, para o bem, mas ele usou a virtude que Deus lhe concedeu para o mal. Glória a Deus. E aí, irmãos, eu vejo aqui, o Senhor já começou a falar comigo e a tratar comigo. Que os nossos dons, que os nossos talentos, que tudo que há em nós, que Ele nos deu, que seja para louvor e glória do nome dEle. Aleluia, Deus. Não desperdice aquilo que o Senhor te deu usando para o mal, mas use para o bem. Tenha sabedoria e use para o bem. E assim, irmãos, aconteceu. Ele chamou, passou a ordem e elas iriam executar. Só que na minha Bíblia e na sua Bíblia vai dizer que quando aquelas parteiras saíram do encontro de Faraó, elas temeram ao Senhor. Aleluia. Aleluia. E aqui, irmãos, eu já quero liberar uma palavra para você. Que acima de tudo, você não perca o temor. É o princípio da sabedoria. E temor não é ter medo. Temor é ser obediente. Glória. E aí, irmãos, a palavra nos diz que elas, por temerem a Deus, quando foram ter com as hebreias nos nascimentos das crianças, a palavra nos diz que elas não mataram os meninos. Então o plano e o projeto de Faraó, que era exterminar, ele não conseguiu executar através das parteiras. Aleluia. Ele não conseguiu através do jugo, tentou através das parteiras e também não conseguiu. E aqui eu quero entrar na palavra. E aqui eu quero entrar no tema que o Senhor falou comigo. Deixa eu te usar? Deixa eu te usar para curar? Aleluia. E aí o Senhor Aleluia, foi Deus. falando comigo sobre essas parteiras, sobre essas duas mulheres. Glória. E que nessa noite eu e você possa sair daqui sendo uma parteira para alguém. Aleluia, Deus. Talvez você possa não estar entendendo ainda, mas você vai entender. Aleluia.
E aí, irmãos, a palavra nos diz que elas, por temer ao Senhor, não executaram a ordem de Faraó. E o Senhor foi ministrando ao meu coração. As parteiras, irmãos, elas tinham acesso à fragilidade da mulher. Porque na hora do parto, as mulheres aqui que já conceberam, que já deram à luz, sabem o quão dolorido é. Os médicos até comparam que a dor de parto normal é como se 22 ossos tivessem sido quebrados ao mesmo tempo. Então é em um momento de dor, é em um momento de fragilidade, é em um momento em que a mulher está ali exposta. E é onde entra a parteira. A parteira, irmãos, ela está numa posição privilegiada. Porque na palavra nos diz que antes, naquele tempo, quando as mulheres iam dar à luz, a mulher ficava sentada em uma cadeira e a parteira ficava embaixo para segurar o neném, para segurar a criança. E ali elas eram o auxílio e o suporte para quem estava no momento de dor e fragilidade. E aí o Senhor já começou a falar ao meu coração. Durante esses dias e durante esses finais dos tempos, onde a palavra já nos garantiu que o amor de muitos se esfriaria, o Senhor quer levantar parteiras. Aleluia! Aleluia! Sabe por quê? Qual é o papel da parteira? É dar suporte, é dar força, é ajudar quando alguém está no momento de dor. Ainda que a ordem do rei, ainda que o decreto foi mate a criança. Mas sabe o que eu vejo? Que a ordem do rei não mudou o caráter da parteira. Aleluia, Deus! Então que nessa noite você possa sair daqui tendo uma certeza: eu preciso ser parteira de alguém. Aleluia! Aleluia! Irmãos, e a pergunta que o Espírito Santo me fez é: você tem sido parteira? Você tem sido alguém que ajuda outro alguém quando essa pessoa está no seu momento de fragilidade, quando essa pessoa está no seu momento de dor? Sabe por quê, irmãos? Muitas das vezes nós nos cansamos de ouvir o nosso irmão, o problema do nosso irmão. Nós não conseguimos nem escutar, nem dar ouvidos. Quem dirá alguém para sustentar? E aí a palavra do Senhor vai nos dizer que aquelas mulheres, no momento ali do parto, no momento de dar à luz, elas tinham confiança nas parteiras, sabendo que ela iria ajudar a trazer à existência o seu filho. Aleluia! E eu não sei nessa noite se você aqui é a mãe que está gerando, que está com dor, que está carregando dentro do seu ventre. Ou se você aqui hoje não está gerando, mas tem a oportunidade de ser uma parteira. E o que é, irmã, ser uma parteira? É ajudar alguém, é dar suporte a alguém, é segurar nos braços o menino. Porque quando a mãe vai gerar, uma coisa que eu achei interessante, irmãos, é que eu comecei a imaginar e conjecturar na minha mente. Não sei se os irmãos já presenciaram, mas quando alguém está ali para dar luz, tem sempre alguém do lado que diz: calma, vai dar certo. Ou então chega uma enfermeira abençoada do céu e diz: faz força, faz força que vai nascer. Glória a Deus! Irmãos, eu não sei se você está entendendo, mas o que o Espírito Santo ministrava ao meu coração: para matar os meninos já tem de monte, para ferir, para apontar, para acusar já tem de monte. Mas está faltando parteira, aquela que segura na mão e diga: calma, faz força que vai nascer. Está quase lá, mãe. Respira, mãe. Respira, faz força. Você consegue. Aleluia, Deus! Porque no momento que nós estamos com dor, no momento que está tudo dando errado, e eu não sei qual é a área da tua vida que você está precisando de uma parteira
seguro aqui embaixo. Vai! E quando você fizer força aí, eu seguro o menino aqui embaixo. Olha, irmãos, foi isso que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Chega de querer matar o menino. Chega de querer apontar. Chega de querer manchar a imagem. Não dê ouvidos a Faraó, não. A voz que você tem que ouvir é a voz do Senhor. Tenha misericórdia. Ai, canta, o seu papel e o meu papel é segurar no colo o menino. E não é matar. Sabe por quê? O projeto do Senhor é que nasça o libertador do Egito. O projeto do Senhor é libertar o povo do Egito. E aí, você vai ser quem? O responsável por matar Moisés? Ou você vai ser o responsável por segurar Moisés? Colocar Moisés no rio? Não vai morrer não, sabe por quê? Porque tem alguém que é temente. Tem alguém que ouviu a voz do Senhor. Tem alguém que entendeu o propósito. Tem alguém que entende a tua dor. Aleluia. E aí, esses dias, uma jovem de outra igreja me procurou e começou a pedir alguns conselhos, porque ela estava decepcionada. Porque ela estava decepcionada, foi traída, estava passando por algumas situações, irmãos. E aí ela disse que começou a dar ouvidos a outras pessoas e começou a descobrir algumas coisas. Eu falei para ela: filha, quem é que você está escolhendo tratar do teu lado? Para quem é que você tem dado os teus ouvidos? Tem coisa que é melhor não saber, sabe? Porque o que os olhos não veem, o coração não sente. Então eu não quero nem saber. Se vier falar para mim de alguém, eu não quero saber. Eu corto. E aí às vezes precisa. E foi o que eu falei pra ela: se você tivesse cortado, filha, você não tinha ouvido. E aí o que os olhos não vê, o coração não sente. Não deixa as árvores de rapina ouvir no teu ouvido e lançar a semente. Isso vai te matar. Queira do teu lado pessoas parteiras. Se fosse uma parteira, não ia nem te ter falado isso não. Sabe por quê? O que acrescentou na tua vida? Se foi para te matar, então ouviu o Faraó. Porque não acrescentou nada na tua vida. Procure pessoas para estar do teu lado que sejam como as parteiras. Que se preciso for, irmãos. Eu vi um vídeo esses dias que Deus falou muito forte comigo. Eram duas criancinhas, duas menininhas. E aí uma era maiorzinha que a outra. E a menorzinha não conseguia subir na bicicleta para andar, pastor. Aí a maiorzinha, vendo a dificuldade da menorzinha sem conseguir subir, sabe o que ela faz? Ela se ajoelha no chão e fala para a menininha: sobe aqui. Sobe aqui nas minhas costas. Sobe aqui para você conseguir andar na bicicleta. Não, ó, vamos fazer assim. Eu vou me abaixar aqui. E ela se ajoelha. Faz assim, ó, sobe aqui nas minhas costas. Um pé você coloca aqui, o outro você coloca na bicicleta. Aí a menininha, pastor, sobe em cima, coloca os dois pés na bicicleta. E aí ela começa a se desequilibrar porque ela é pequena. Aí a outra, ao invés de falar assim: não, filha, desce daí porque não dá pra você, é muito grande pra você, você não vai conseguir. Sabe o que ela faz? Vamos, eu te seguro. Irmão, foi caindo de um lado, ela segurava. A bicicleta foi caindo pro outro, ela segurava. Ia empurrando. Daqui a pouco a menina estava sozinha andando na bicicleta. Aleluia, Deus! E aí o Senhor falou comigo: filha, seja você igual essa criança. Quando alguém precisar, nem que seja para me ajoelhar, sobe aqui. Mas se for para você subir, eu ajoelho, sobe aqui. Se for para você andar, eu me ajoelho, sobe aqui. Porque quantos disseram para aquela menininha: não dá, é muito grande para você a bicicleta. Mas você viu uma
que acreditou e disse: não, eu me ajoelho, sobe aqui. Aleluia, E ainda que, quando você subir e começar a balançar, que às vezes o novo assusta, às vezes quando a gente sonha tão alto que quando chega a gente nem acredita. Aí começa a querer balançar pra lá e pra cá. Meu Deus, será que é do Senhor mesmo? Jesus, olha onde que o Senhor me colocou, eu não vou conseguir. Aí vem uma parteira que fala: não, vai conseguir sim. Se desequilibrar para esse lado, eu te seguro. Mas se você tomar pro outro lado, eu te seguro. aleluia, Mas cair Deus. você não cai, não. Aleluia, Derrubar aí da bicicleta, você não vai cair. glória a Deus. Aleluia. E aí, irmãos, o Senhor foi falando isso no meu coração. E eu não sei como você entrou neste lugar. Eu não sei se você é a pessoa que está aí com o seu ventre gerando, mas isso em âmbito espiritual, amém, irmãos? Vocês estão comigo? E talvez você esteja precisando de um suporte, de um apoio. E Deus nessa noite vai levantar a mim e a você. Aleluia. Que nós possamos ser diferentes. Que nós possamos ser pessoas que levantam outras pessoas. Que nós possamos ser pessoas que instruem outras pessoas a não parar, a não desistir. Aleluia. E aí nós vamos voltar lá para o meu tema que diz: deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E aí, para encerrar, sabe por que esse louvor fechou com a minha palavra? A minha não, a que é de Deus, né? Mas o Espírito Santo confirmou forte no meu coração. Porque quando as parteiras fizeram isso e tiveram essa atitude, no último versículo que nós lemos, vai dizer assim, ó. Põe para mim aqui, por favor. Aleluia. Olha o último versículo. Vamos ler? Todos juntos? 1, 2, 3 e... E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, Ele estabeleceu-lhes casas. Aleluia. E aí a gente pensa logo no material, né? Nossa, então elas temeram ao Senhor e o Senhor estabeleceu-lhe casas. Quando eu li, eu pensei: nossa, o Senhor abençoou elas. Mas aí eu fui estudar um pouquinho e a palavra do Senhor vai dizer que esse casas aqui, sabe o que significa? Família. Aleluia, Deus. Casas aqui significa famílias. Então, enquanto elas se preocupavam em cuidar dos outros, Deus cuidou da sua família. Aleluia, Deus lhe estabeleceu família. Deus cuidou para elas enquanto elas cuidavam para Deus. Aleluia. E é isso que eu quero fechar hoje, nessa noite. Não se preocupe. Talvez você possa estar dizendo: ah, irmã, eu estou gerando e estou tendo que ser parteira. Eu também estou precisando de ajuda. Eu também estou precisando de suporte. Aí o Senhor vai dizer para mim e para você: filha, seja parteira para o próximo, porque enquanto você for parteira para o próximo, eu cuido de ti. Eu cuido dos teus. Fique tranquilo. Enquanto você faz para o próximo, Deus se responsabiliza. Se responsabiliza pela sua casa, se responsabiliza pelos seus filhos, se responsabiliza por tudo que é seu. A partir do momento que você decide e se posiciona em ser alguém que vai dar suporte a outro alguém, Deus se responsabiliza por você e pela sua casa. Amém? Então, para encerrar, diga aí para o seu irmão: seja parteiro, seja parteira para alguém.
foi, né? Mas glória a Deus, eu espero que os irmãos tenham entendido aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, amém? As palmas